Mas já que vocês puxaram o assunto aí, zagueiro, vamos falar um pouquinho então sobre essa situação de Igor Júlio, né? Já que é um jogador que um torcedor mandou uma mensagem despretensiosa. Aí, guerreiro, vem pro Cruzeiro. Foi o cabuloseiro. Cabuloseiro que mandou. Xará Samuel. Um abração pra ele aí. Mandou e o Igor, teve uma sondagem aí do Cruzeiro. Vamos ver o que acontece. Basicamente foi isso. Samuquinha, nas apurações aí, conseguiu captar alguma coisa? Então, Caramô, a gente foi atrás dessa história. Realmente teve um contato do Cruzeiro, mas na época o Cruzeiro estava lá para buscar o Vitão, numa busca ali mais concreta de zagueiro, né? E aí o Cruzeiro fez uma sondagem junto ao staff do atleta e não passou disso. O que a gente tem de informação é que o Brighton hoje, ele pegou o jogador de volta, ele estava no West Ham e não estava jogando lá. Então, se não está jogando lá, é melhor ficar no clube, né? Melhor não jogar aqui, né? Exato. Fica treinando então. Foi relacionado para o último jogo do Brighton. Foi com o Everton o último jogo? Foi. Ele ficou no banco. E aí, o que acontece? O Brighton não pensa em emprestar, mas topa negociar em definitivo. E eu estava conversando com uma pessoa que lá, aí vocês que acompanham mais a Premier League, quando o Brighton comprou em 2023, em meados de 23, né, ele tinha vindo de uma grande temporada na Itália, eles pagaram acho que 17 ou 18 milhões de euros para ter o jogador. E não é esse preço, óbvio, que para ele sair de lá, porque parece que quando você compra um jogador, mesmo se você vender, por exemplo, você comprou por 18, vende por 5. Mesmo assim, aqueles 13 ali, você tem direito a ele no orçamento, né? Então, os clubes lá, como tem muita grana, eles não ligam muito para isso, né? Por exemplo, o Sinisterra, o Bournemouth, comprou muito, muito mais caro, né? E negociou com o Cruzeiro um empréstimo com obrigação de compra, mesmo alcançando tudo, não vai chegar no valor que eles pagaram. Então, essa diferença, ela vem no orçamento do clube e abre uma nova possibilidade de investimento. Então, o Brighton topa uma venda. O que eu escutei é que ele poderia sair de lá por uma operação 6 mais 1. 7 milhões de euros daria negócio. 6 mais 1? Esse número é bom, Samu. Não, mas aí foi o que me passaram. 6 mais 1 em bônus, em metas. Não foi nada disso, viu, Caramujo? Mas desculpa. Não, mas 6 mais 1. 7 milhões. Dá para sentar e conversar. Obviamente não seria à vista, né? Então, o Palmeiras esteve para contratar o jogador, depois deu uma rateada aí na história. Tem um fato, a preferência hoje, tem outros clubes da Europa para a janela do meio do ano já com uma negociação em andamento, quando é a principal janela entre eles, né? Mas, se tivesse uma procura do Cruzeiro, por isso aí que ele já respondeu e tudo, né, por ser cruzeirense, acho que ele abriria uma negociação para uma volta ao futebol brasileiro. Tem 27 anos, eu acho, né? Faz 28 essa semana agora, dia 7. Então, não sei se o Cruzeiro vai procurar, não teve depois dessa consulta lá, ainda no final do ano, né? Não teve mais conversa, mas o jogador tá aí, né? Se oferecendo. Agora, tem que ver as questões também de salário e tudo, né? Em termos de valores, com sinceridade, eu acho que tá um valor aí, pro que tem hoje no mercado, a gente ia pagar isso no Vitão, né? Eu acho ele muito mais jogador. Tem essa questão sua, né? Assistiu quantos jogos do cara? Mas o cara, ninguém sai de uma transferência da Itália para ir para a Premier League. Na primeira temporada ele jogou, né? Foi titular lá no Brighton. 23 para 24, né? Depois perdeu um pouco de espaço, mas é um atleta que tá aí. Eu acho que em algum momento alguém vai buscar, velho. Se não tiver uma nova transferência lá entre clubes da Europa, né? Ô Pedrão, inclusive assim, né? Eu tenho certeza que você já viu alguns jogos do Igor Júlio e tudo mais. Ele foi muito bem na Itália, na Inglaterra, mais ou menos, mas muitas vezes jogando até de lateral esquerdo, assim. Para poder apresentar para o torcedor como é que joga o Igor Júlio, característica dele, o que te chama a atenção nesse atleta e a sua opinião de olheiro aqui, se seria um bom nome. Ô Caramujo, assim, nos primeiros jogos que eu vi dele foram mais no período do Brighton, né? E aí era uma equipe do Brighton o Brighton sempre foi um time muito vertical, salvo aquele momento ali, talvez,
do De Zerbi, que gostava de ter um pouquinho mais da posse da bola. Mas o Igor Júlio, para mim, era um zagueiro que não deixava a desejar no momento de construir. Ele tinha um certo controle de bola legal. É um jogador de muita imposição física, né? Não à toa jogou bem na Itália, foi para a Premier League, que são duas ligas que ponderam muito isso. O fato dele ter jogado de lateral é um zagueiro que consegue se movimentar muito bem ali, consegue marcar bem. Eu não entendi de verdade como ele não conseguiu espaço no West Ham. Não acho a defesa do West Ham das melhores defesas, mas eu acho que passa muito também, às vezes, por forma que o treinador acaba olhando para determinados jogadores. Mas eu gosto, acho que é um nome interessante. É claro que o torcedor, e eu também compartilho um pouco desse sentimento, a gente sempre fica meio ressabiado assim, quando o jogador está se oferecendo demais para o clube, mas eu acho que também o Igor Júlio viu. Muita gente fez o movimento de vir ao futebol brasileiro e conseguiu uma oportunidade na seleção. Eu estava bem, o pessoal não me chamou para a seleção, muito por conta também, acho que dos times, né? Aqui no Brasil a gente ainda enfrenta um certo receio de ter atleta do Brighton, de ter atleta da Fiorentina, coisa que, por exemplo, a Argentina não tem. E ele talvez enxergue num retorno ao futebol brasileiro essa possibilidade de seleção. É um nome que eu gosto, é um nome que me agrada, acho que casaria com o estilo de jogo ali do Cruzeiro. É um cara que, de novo, se ele precisar de construir as jogadas, ele vai construir. Se ele precisar de jogar numa linha alta e ter que correr para trás com certa velocidade, ele vai conseguir. Então, acho que valeria a pena, né? E o Samuel trouxe essa questão dos valores. É um valor que o Cruzeiro esteve disposto a pagar pelo Vitão. Outras coisas acabaram não acontecendo. Se você for levar em conta ainda os jogadores que iriam na negociação, o Cruzeiro pagaria até mais pelo Vitão, né? Se você for fazer ali um cálculozinho. Então, vamos ver. Não sei se o Cruzeiro vai avançar. Tem toda a questão de orçamento, mas é um nome que, para mim, chegaria no futebol brasileiro aí para ter um bom desempenho. Ô, Maicão, esse valor aí, né? 6 mais 1 e tudo mais. É o famoso parceladinho, bem batidinho ali. É um valor até mais em conta do que a gente tá vendo nesse mercado meio maluco? Cara, com certeza. O Samuel falando desse valor, assim, não tem como você não se empolgar, porque é um jogador que, se você pega 2 anos atrás, talvez 1 ano e meio atrás, era impensável uma contratação, né, uma negociação por valores assim. Acho que se o salário também estiver dentro de uma realidade do Cruzeiro financeira, é um nome que pode ser cogitado, né? A gente o Samuel trouxe informação durante essa semana que o Cruzeiro avalia a possibilidade de contratar um novo zagueiro. E aí você traz um zagueiro com experiência internacional, né, de uma liga muito forte, uma liga física, e ele também, né, um cara que é muito forte fisicamente. Canhoto, que é uma necessidade que o Cruzeiro tem já há um tempo, né? O famoso reserva do Vidalba, não que ele seria o reserva do Vidalba, né? Mas é um cara ali para jogar pelo lado esquerdo da defesa. Tem essa possibilidade de fazer a lateral também. Eu não gosto muito de zagueiro fazendo lateral, mas é uma versatilidade interessante. O cara quer vir jogar aqui, né? Isso não garante que ele vai jogar bem, mas talvez pode ajudar numa negociação, numa questão salarial também. Talvez abra mão de uma coisa aqui, outra ali para jogar. Então eu acho que pode ser um negócio muito interessante mesmo, viu? Pensando num jogador pronto, de 27 anos, por um valor talvez até um pouco menor, né, do que seria o Vitão. Sim. Cara, seria um baita negócio, viu? Fiquei animado também. Um ponto que eu acho que a gente precisa observar é a parte física do atleta, né? Porque ele chama atenção, como a gente falou em off, ele é corpulento, né? O rapaz é forte, tem ossos largos ali. E é um jogador que, por exemplo, nas últimas temporadas ele não teve ali uma constância. No Brighton ele não jogou tanto assim, teve algumas pausas ali por pequenas lesões. E nessa passagem do West Ham, que é uma defesa horrorosa, ele não jogava. Eu olhava e falava assim, pô, será que ele tá pior do que Mavropanos e aquele outro amigão lá do West Ham? Todibo, que foi expulso contra o Chelsea. Né? Enfim, eu olhei e falei assim, cara, por que esse cara não joga? É um ponto de preocupação também, Pedro, sim. Será que o cara, pra querer voltar assim, é porque ele talvez não tá tão bem fisicamente? Ô Caramujo, sinceramente eu não acho que seja esse o problema dele, não. É questão física no time. Eu acredito muito mais na questão de escolha do treinador. Talvez, e assim, os 2 jogadores que estavam lá no West Ham, eu também acho jogadores abaixo. Só que o Igor Júlio, não sei, tem muito treinador na Europa que não vai muito com atleta sul-americano, pode ser o caso dele, mas o aspecto físico tem que ser sempre ponderado para esse tipo de atleta,
porque são atletas que se desgastam mais, né? São atletas mais pesados, atletas mais fortes. Então tem que tomar esse cuidado. Eu não lembro do Igor Júlio tendo nenhuma lesão grave, assim. Não, grave acho que não Eu teve, acho que né? ele não teve, né? É muito de adaptação. Eu acho que talvez não se adaptou tão bem ao contexto do clube, né? O West Ham vem tendo dificuldade nas últimas temporadas. Vamos ver se acho que físico não é o motivo dele retornar. É diferente do caso Sinisterra, né? Que estava ali com muita dificuldade de se manter saudável e aí escolhe vir para um futebol menos físico do que a Premier League para tentar se recuperar. Não acho que seja o caso do Igor Júlio, não. Agora, não sabemos se o Cruzeiro vai fazer um novo contato, mas com essas condições, eu acho que deveria ser. Não vou tratar aqui como obrigação, que não é nosso papel também falar o que o departamento tem que fazer, cada um sabe da grana e tudo, mas uma conversa podia ser retomada, né? Já que teve a consulta, era um nome aí avaliado lá no final do ano, né? Quando o Cruzeiro estava disposto a buscar um zagueiro, porque se tá esse valor, você consegue conversar mais, né? Chega lá e tenta seduzir mais aí o atleta que já demonstrou que quer vir. Então, tenta um bem bolado ali, né? Às vezes dá para você parcelar isso aí em alguns anos, porque o clube lá vai liberar um espaço no orçamento dele. O Brighton não vai cair, né? Então, vai seguir firme aí em mais uma temporada de Premier League. E dá para bater lá na porta e consultar essas condições aí. E conversando, né? Até março tem tempo aí para contratar. Claro que o ideal era o mais cedo possível. E em cima daquilo de zagueiro, né, Caramujo? Eu acho que o Cruzeiro já tinha que ir ao mercado, né? Não tem que avaliar mais nada. Acho que o mês de janeiro já foi suficiente para ver que precisa sim de zagueiro, né? E inclusive tem a arte aí com algumas estatísticas do Igor Júlio nessa temporada, né? Que ele jogou muito pouco, foram apenas 5 partidas, 2 delas só como titular. Um jogo ele não sofreu gol, 84% de acerto nos passes, 2 desarmes por partida, 3 bolas recuperadas, mais de 3 cortes por confronto. E eu estava até olhando os números aqui de temporadas anteriores. Um destaque que eu faria para esse jogador é a questão da qualidade de passe, tanto em passe curto quanto passe longo. E a gente tem visto aí que uma das dificuldades do Cruzeiro tem sido conseguir construir, né? Girar rapidamente essa bola. Você pegar o Skills and Goals do Igor Júlio no YouTube, por exemplo, você vai ver muito lance dele avançando pela esquerda e fazendo aquele lançamento lá no ponta direita. E, obviamente, no DVD só tem os acertos, né? Mas o percentual de acerto dele é realmente, assim, mais de 60% de lançamento, que é muito bom. É um cara que pode ser, assim, se o Cruzeiro tiver interesse, se contratar, pode acrescentar algo novo no time, Pedro? Tá aqui, ó, no SofaScore. Pontos fortes, bolas longas. Você dá o aval, Pedro? Que isso. Conversa ruim. Ué, tá aqui, ó. Mas, ô Caramujo, o Jonathan Jesus hoje tem sido o único zagueiro do Cruzeiro que tenta construir um pouco mais. A gente falou sobre o Fabrício Bruno pós-jogo contra o Botafogo e os principais lances errados do Fabrício foram passes que ele tentou pra frente. O Fabrício até tenta, né? Até só não tenta, acerta. não tem acertado. Mas é interessante que você tenha um zagueiro... Hoje em dia não tem jeito. Acho que, a menos que sua equipe seja ali uma equipe que vai brigar para não cair, que aí você é um time mais reativo, a equipe como o Tite quer, que construa desde a defesa, precisa de ter zagueiros com essa capacidade. O Tite tenta muito, e a gente viu em alguns jogos, isso até não dando tão certo, mas colocar os jogadores ali do lado de campo numa situação de 1 contra 1. Então você precisa que seu zagueiro tenha ali um aproveitamento legal nos lançamentos, ele consiga aproveitar essa característica. E o Igor Júlio tem isso. Claro que vai depender de todos esses grandes fatores que a gente levantou aqui. O Cruzeiro vai ter interesse nele de novo, o Cruzeiro vai conseguir acertar, porque assim, eu quero jogar no Cruzeiro, eu tenho interesse de jogar no Cruzeiro, mas esse interesse vai surtir o efeito que o Mike disse, né? O atleta, eu abro mão de uma coisa aqui, porque a realidade financeira da Premier League é outra, principalmente do Brighton, que está há algum tempo aí figurando na primeira divisão, faz boas vendas. Então é um time que tem condições também de oferecer a ele um salário legal. Tudo isso tem que ser ponderado, mas essa característica dele, essa capacidade dele de conseguir construir, seja ali com um passe longo, seja às vezes com uma condução, acho que casa muito com o que o Cruzeiro tem necessitado nesse momento. E a gente sente até... O Jonathan é um cara que ele é mais dessa condução, né? Ele tenta construir, ele dribla bem, né? Então ele consegue passar um pouco.
avançar. Quem construía muito com passe certo é o próprio Vidalba, né? Que também tinha essa questão do primeiro drible ali, aquela pisadinha na bola que ele dá sempre, né? E passa do marcador. E ele tenta fazer um passe mais diferente. Então acho que tá fazendo falta mesmo, alguém com a precisão maior. Fabrício Bruno ano passado ele teve acertos nesse quesito, né? Mas esse ano realmente ainda não tá bem. Acho que é reflexo também de início de temporada, o time não tá mal, pressão, várias coisas, né? Mas eu acho que seria interessante. E os números, assim, a gente vê que foram poucos jogos nessa temporada, né? Desses 5 aí, 4 foram pelo West Ham, e muitos deles são jogos... um jogo de Copa, né? Um time muito mais fraco com o adversário, ou ele entrou ali 15 minutos no final para segurar um resultado, teve um jogo até que eu olhei que ele entrou aos 44 do segundo tempo. Então, são números que não refletem tão bem, assim, talvez, o que ele pode fazer, né? O Caramujo até olhou em outras temporadas, que foi quando ele jogou mais, teve até certo destaque no Brighton, e aí os números ainda são melhores. Então, acho que realmente pode ser uma boa contratação, sim, se o Cruzeiro vier a tentar, consultar, sondar, né? De parte física aqui que eu citei, olhando o Transfer Market, inclusive, tem aqui um histórico de lesões do jogador. Lá na época de Fiorentina, teve uma lesão ali de 45 dias, uma outra de 15 dias, nada muito preocupante. No Brighton, ele teve uma lesão mais importante, que foi uma lesão muscular, que ele ficou quase 4 meses fora. Perdeu 18 jogos, aí, 117 dias. Depois ele teve 2 pequenas lesões, uma de 3 dias, uma de 5 dias. Isso aqui é o famoso edema, né, Samu? O cara voltar Correto. uma semana, não é nem lesão, né? Mas então não é um cara que traz, assim, tanta preocupação com esse histórico de lesões. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!